Eu acho que a educação é overrated, que a gente não deveria mais ir para a escola. Cara, esse negócio de escola aí é tudo tática pra fazer a gente perder tempo na vida. Cara, eu acho que escola devia ser proibida no Brasil, sabe por quê? A gente usou, eu acho, em menos de um minuto. Sejam muito bem-vindos ao terceiro episódio já do Autorando Podcast. Nós somos da Escola Salomé e hoje temos outro poema, outro texto que nós vamos falar sobre. É um conto. Qual é o nome do conto? É Feliz Aniversário da Spector, né? Larissa Lispector. E agora o Elzo vai falar um pouco sobre o conto e depois a gente vai puxar uma conversa. Bom, o conto Feliz Aniversário, ele fala um pouquinho ali sobre o abandono, né, da pessoa quando ela chega na fase mais da velhice, né? É um conto que basicamente a filha da senhora, que está fazendo 89 anos, ela cuida da mãe e ela reúne os demais filhos, netos, noras, para comemorar esse 89º aniversário, eu acho que esse é o termo. E aí é uma questão assim meio que sem emoção, né? Eles fazem aquilo ali por meio que uma obrigação, né? Vamos comemorar o aniversário da mãe aqui, mas assim, não é aquela coisa espontânea, de carinho, de amor, de felicidade, né? É um negócio mais forçado, eles vão ali para fazer uma obrigação. E o conto como um todo ele faz essa discussão, né, do abandono ali na vida, né, na velhice, né, enquanto que os filhos, os netos, as noras, elas estão no momento talvez no ápice da vida, né, que é quando está ali produtivo, está gerando a riqueza, que é o momento de ter saído de casa e estar construindo família. Então o conto todo ele vai trabalhar essa ideia de que o final da vida talvez ele seja triste, sombrio, depressivo, né? Eu acho que é meio que por esse caminho que o conto anda, meio que por esse viés que o texto anda, né? Muito legal isso. Bom, acho que esse negócio, essa questão de no final da vida ser triste, é algo mais como, pô, um dia eu vou ter que partir, um dia eu vou ter que morrer. Parece então, que as coisas passam tá só esperando, sabe? De ocasiões prazerosas para um desprazer total e uma obrigação. Né? Uma obrigação de viver, parece. Sim. E não só a obrigação de viver, mas quem está ali convivendo, quem é da família, também começa a, tipo assim, considerar que a pessoa idosa, ela é meio que um peso, né? Uma sobrecarga, né? Ali, né? Eu fico imaginando a vida da Zilda, que é a personagem que fica com a mãe, né? Os outros vêm ali uma vez por ano e vai embora, né? Mas a Zilda não, a Zilda tá todo dia com ela. Ela ali, né? Sempre um esforço e um amor, né, velho? O texto retrata a realidade de muitas pessoas e poucas delas têm uma filha para cuidar. A maioria só fala que não tem tempo ou que não tem paciência e abandona a pessoa idosa. É uma realidade também. Aliás, eu acho que é meio que eu acho que tem uma lei agora mais recente aí que fala da questão dos direitos, dos deveres da família com os idosos. Tem um negócio rolando aí em relação a isso. Isso vai, por exemplo, fechar um asilo, alguma coisa assim? Ou... Não, eu acho que é mais para que a família seja responsável, porque assim, há muito abandono de idosos, né? Sim. Eu acho que se encaixa no abandono de incapaz, né? Como abandono algo nesse sentido, né? Interessante. Eu acho muito pesado no final da vida, por exemplo, sua mãe, seu pai. Você colocaria eles no asilo? De jeito nenhum. De jeito nenhum, exatamente. Como que seria, por exemplo, no final da vida um peso? Eles não, por exemplo, vou dar um exemplo do Alzheimer aqui. Como que você vive um negócio desse? Eu não consigo, tipo, imaginar eu tendo Alzheimer. Eu já vi muita... Como que diz? As pessoas dizendo, assim, relatando, né? De casos de pai com Alzheimer, que acaba tendo essa doença, né? Porque você não se pega, né? Mas eu esqueci outro termo. E aí desenvolve o Alzheimer e o cara chega, filho, oi pai, e não reconhece. Eu tinha visto um curta-metragem no Instagram, que eu não sei se vocês chegaram a ver, é uma mulher no ponto de ônibus
E aí, acho que ela tá grávida, alguma coisa assim. E o idoso pergunta: o que foi? Sua vida tá triste? Aí fala: não, meu pai tá com problemas. E começa a perguntar sobre gravidez, que a vida deve ser feliz, que a vida deve ser vivida. No final do curta, você descobre que ele é o pai dela. Ele só tá com Alzheimer e esqueceu de tudo. Eu acho que tem no Instagram ainda. É de quebrar o coração, né? Se você, é um plot twist total. se no você final. considera isso uma pequena fração da realidade, você já se quebra, né? Não tem como aguentar Porque isso. você fica pensando, pô, esse cara é um conhecido, esse cara é normal, é super normal. Tá só perguntando a vida da mulher. É só Nossa, uma das descobre que pessoas ele é mais assim. importantes na vida dela e tá ali. Bom, continuando nosso assunto aqui, eu busquei alguns temas e um tema escolhido por mim foi saúde e bem-estar na terceira idade. Você pratica algum esporte, Elvis? Atualmente eu tô indo pra academia, né? Pra academia. Mas assim, eu sou bem sedentário. Pegando leve. Esse Mano, às vezes assim, quando Deus dá quer, vontade. bate uma legal assim, eu vou ali, jogo uma bola, aí vai pra casa. Você joga futebol? Às vezes, bem raro. É. Mas Você, eu jogo. Fernandinha. Pela cara que ela Eu- fez. Eu fiquei doente, aí eu parei. Você tá bem doente faz Faz tempo. tempo. Já praticou algum esporte? Sim, antes da pandemia eu jogava vôlei. Mas aí, esse ano eu tô andando de bicicleta com a Tamires e a gente vai até em Jardim e volta. E depois eu Até tomo lá na sorvete. ponta. Eu lembro que a gente Ah, jogava daí vôlei. pedala e... Não, mas não é pra Sorvete. ser saudável, é só pra andar. Ah, É um hobby. Só pra se um divertir, hobby, né? só pra se divertir. E vocês pretendem manter esse esporte vocês pra vida toda até vocês envelhecerem? Cara, eu espero que sim, né? Se bater uma bad trip até lá. Então, na verdade, eu fui pra academia esse ano. Até esse ano era totalmente Paradinho. parado, sedentário. né? Sedentário. Aí o que aconteceu? Eu comecei a desenvolver problema de coluna. E aí, conversando com a professora de Giovanni, ela falou: faz um fortalecimento, tal. E aí que eu fui pra academia e tal, tô lá. Eu mais falto do que eu vou, mas tô indo, né? Eu vou um mês sim, um outro de um mês, 15 dias, 12 dias, um mês outro. Aí que Tô tá tentando. onde eu queria chegar. Vocês estão dispostos a sacrificar um pedaço da vida de vocês pra manter a saúde até o final da vida? Pois é, né? Ó, deixar de ir em alguns lugares pra fazer um esporte, deixar de comer coisas gordurosas, coisas assim, comer coisas saudáveis e Não. chegar no final da vida? Tá disposto? Pô, eu acho que. Mas essa é uma discussão legal, né? Total. Tipo assim, todos nós sabemos que um dia a vida acaba, Que a velho, vida acaba. né? Eu fico pensando, o que é melhor, né? Eu aproveitar muito bem essa vida aqui, né? Esse tempo, fazendo Que eu gosto. o que eu gosto, né? Fazendo aquilo que me dá prazer, ou eu viver esse tempo aqui cuidando da saúde, tal. Não tô negando o cuidado com a saúde, Sim. mas fazendo esses sacrifícios, até que ponto isso geraria prazer, né? Essa era uma questão que eu batia muito. Pra mim é horroroso ir pra academia, por quê? Porque eu tenho que sair do comodismo. É desconfortável. Sai da a zona de academia, conforto. né? Ela é desconfortável. Mas depois que eu fui, eu comecei a ver alguns benefícios. Por exemplo, eu tinha muita dificuldade de dormir. Depois Eu chega dormia cansado. 3, 4 horas da manhã. Trabalhava Depois que eu muito. comecei. Não é nem questão de trabalho, às Pô, vezes eu relativo. ficava assistindo À toa. série e tal, né? Agora, depois que eu fui pra academia, eu comecei a perceber assim, maior produtividade, mas um cansaço que me faz dormir mais cedo também. Então hoje eu durmo Eu tinha 11 muito horas, isso, 11 e cara. meia, eu tô dormindo já. Tinha muito isso. Eu chegava, ficava olhando pro teto e falava, pô, mano, preciso dormir. E eu não, minha cabeça não desligava. Aí eu comecei a fazer academia, comecei a praticar esporte, um basquete, né? E aí eu chegava em casa, tomava meu banho, comia, deitava na cama, daqui a pouco eu começava a ver o TikTok, começava a querer dormir já. Eu falei, caramba, Mas Cara, uma das melhores é coisas é isso que eu dormir tenho que cansado, fazer. cara. Nossa, é muito Dormir bom. cansado é muito bom. eu não sei se é dormir cansado, mas é que quando você vai pra academia, você sai dali com o sentimento de, pô, hoje Tá pago. eu fiz algo bom, Hoje eu fiz a né? bom Eu fiz pra a mim. boa, Fiz a boa. e aí você desliga, né? Professor, o senhor nunca pensou em fazer exercício em casa? Cara, Não. o exercício em casa é uma armadilha de urso. É a armadilha. Você Pra fala, mim, não, velho- vou bater umas flexões aqui até No Fez primeiro uma, dia deitou. até o segundo dia vai. pedir um lanche.
E é isso aí. Esse exercício A minha maior dificuldade é que, assim, eu não consigo criar... Eu preciso muito de rotina, mas eu não consigo criar uma rotina que não me é imposta. Então, por exemplo, eu venho para a escola dar aula, certo? Eu sei que eu tenho que chegar às 7 horas, ainda assim às vezes dá umas falhas, né? Mas eu sei que eu tenho que chegar às 7 horas, então obrigatoriamente eu tenho que criar esse mecanismo. É obrigado, eu tenho que cumprir um protocolo. É sua responsabilidade. Agora, você falar assim, professor, vamos começar um novo hábito. Mano, eu garanto pra você que se você não ficar no pé cobrando, eu não crio um novo hábito. Não. E é difícil implantar um novo hábito no seu. Ser disciplinado. Ser disciplinado. Eu não sou disciplinado. Eu também não. Cara, eu sou disciplinado com as coisas que eu gosto. Agora, se me coloca pra fazer uma coisa que eu não gosto, no início vai parecer, tá, legal, preciso fazer isso, beleza. Passou 3 meses, você já olha, pô. Mas por que essa pergunta? É por causa que, assim, minha mãe no começo, antes dela ir pra academia, ela fazia exercício em casa. Então, como o senhor falou que não é muito cômodo, é meio incômodo você ir pra academia, acho que seria a melhor opção fazer em casa. Não sei, eu acho que eu não conseguiria. Mas eu acho que você também tem a questão do acompanhamento da Djavan, né? Porque daí foi mais uma questão de fortalecimento ali e tal, né? Eu fui pela necessidade, né, de dar uma ajeitada na coluna, esse foi o problema. Senão também não teria. Enfim, bem-estar, né? Falando de Envelhecer com saúde. Não, um pouco antes dele voltar de novo na pergunta dela, o que era mesmo? Cara, agora me deu. Você falou que você era bem disciplinado com as coisas que você gostava. Tá. Porque a gente sempre tem uma relação muito maior com o nosso prazer. Sim. Quando envolve o nosso prazer, a gente tá ali. Com certeza. Por exemplo, eu sempre, toda a minha vida eu fui atlético, eu quis ser atleta, eu gostava de jogar futebol, futsal, tudo eu ia. E agora, deu a pandemia, foi 2 anos parado, cara. E eu voltei agora no basquete. E fazendo um paralelo com o texto, né? Cara, se essa senhora tivesse tido uma vida mais ativa, né? De repente ela não estaria ali na ponta da mesa moribunda, né? Se ela tivesse tido essa... Porque assim, o que eu percebo? Eu vou falar de uma experiência pessoal. O meu avô, antes de ele falecer, eu acho que até os 75 anos dele, ele andava de bicicleta pra baixo e pra cima, ele era super ativo. Ele tinha lá dores aqui, dor ali, como é natural da idade, mas ele era super ativo. Aí o que aconteceu? Na casa que ele morava, passou uma duplicação de asfalto. Então ficou mais perigosa ali a via. E aí os filhos deles acabaram orientando ele, dando um jeito ali de fazer ele parar de andar de bicicleta. Porque ele corria risco, atravessava na frente de carro, um rolê. E depois que ele parou de andar de bicicleta, ele... foi sentindo dores nas pernas e tal, até o ponto de ficar cadeirante. Né? Ele foi entrevando ali até ficar cadeirante. O corpo não aguentar. Né? Então é uma tendência natural da pessoa. Que mantinha ele. Se ela não ter uma atividade física, ela... qual que é a palavra para isso? Quando os músculos... ela se atrofiar, alguma coisa nesse sentido, né? De se entrevar, de endurecer. Do próprio enrijecimento da idade. Aí eu fico olhando para esse texto, ele mostra que a senhora ela fica ali, ela não tem expressão facial, né? Ela não tem vitalidade mais. Será que se ela tivesse mantido uma rotina, né, de exercício, de contato com os filhos, né? Será que isso não poderia ser diferente? Chegar em outro ponto, chegar no ponto que tá. Porque ali me parece que ela deixa assim os filhos num patamar de vocês me abandonaram. Mas me parece que às vezes é o caminho contrário também, né? Ela se ficou ali com a Zilda e foi desenvolvendo uma vida com a Zilda de maneira que os outros não são tão importantes. Né? Inclusive ela tem um filho que morre, eu não vou me recordar o nome dele agora, se era Joca, alguma coisa assim. Mas naquele filho ela via uma interação maior. Né? Ela olha para aquele filho e ela fala, cara, esse é o meu menino. Ela tinha um contato ali mais próximo com ele. Sei lá, de repente é uma possibilidade de a gente pensar também, né, nesse texto. E entra muito naquela questão do sacrifício até chegar no bem-estar. Eu particularmente
Ainda não sei responder se eu abriria a mão de algumas coisas. Eu acho que É não. uma pergunta difícil pra gente que não tem o amadurecimento necessário, né? É. Pra ver É tipo- uma visão geral de tudo. É tipo Tem uma visão aqueles vídeos de escolha. Você prefere viver até os 60, viver bem, ou você prefere viver até os 90, mas... fazer qualquer coisa. É um e se muito grande, né? E a gente sempre acaba escondendo aquela partezinha meio hipócrita da gente. Pô, eu daria. Queria viver bem. Eu faria tudo pra me viver bem. Aí chego em casa com uma coxinha com uma coca. O que é viver bem, né? Então, Já começa daí, vai né? ficar com essa questão pra você aí de casa que estiver assistindo. Essa é a questão, você abriria a mão dos seus lazeres pra poder ter uma vida mais longa? Muito obrigado, esse foi o nosso terceiro episódio. Quarto? Terceiro? Perdi a conta. Tá bem. Você falou terceiro. Terceiro? Então é o Mas terceiro não é o episódio. terceiro. Não é, né? Vai Tem ser mais, algum. Tem mais na frente. É algum episódio aí. Muito Se você ama obrigado. sua mãe, você deixa o like. Tchau, tchau. Tchau. Falou.